E é precisamente por aqui que começamos a nossa conversa em estúdio. Comigo já tenho o Pedro Sousa e o Gonçalo Monteiro. Muito bom dia aos dois. Pedro, começo por ti. Que consequências é que podem advir destas críticas, destes insultos aparecerem então no relatório? Bom dia a todos. Depende da coragem dos delegados da Liga e do árbitro. E quando digo coragem é o que é que escreveram, o que é que ouviram, viram e o que é que escreveram. São coisas diferentes. Não foi só o Rui Costa e Mourinho, como ontem a CMTV reportou e bem, com o árbitro. Também houve altercações entre Mourinho e o presidente da SAD do Famalicão. Podemos assegurá-lo aqui nesta Liga Now, com Miguel Ribeiro. E Miguel Ribeiro estava acompanhado por um filho de 10 anos, para se ter uma ideia, quando se dirigia para o balneário. E portanto houve ali, a coisa foi quente, foi muito quente. Como alguém aqui disse ontem, e com razão, não sei se foi aqui, se foi na CMTV, está a ser o pior ano de arbitragem que me recordo, do tempo do VAR com toda a certeza, mas mesmo sem VAR. E mais do que isso, do comportamento dos treinadores, dos dirigentes, está muito dinheiro em causa, eu sei, mas isto, mesmo em jogos que, por exemplo, ontem, o Casa Pia Tondela, não falamos disso, mas aquilo foi uma vergonha, uma vergonha. E portanto, isto é o espelho de quem manda. Isto é o espelho da falta de liderança. E a falta... Repara bem em dois exemplos. Eu não sei se Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, manda nas nomeações. Com toda a sinceridade, digo isto com toda a honestidade. Não sei se é ele que faz aquilo direitinho e pensa pela sua cabeça e decide apenas pela sua cabeça. Outro exemplo. Hoje é segunda-feira, Vânia. É o único campeonato do mundo, não é no Burkina Faso, nem no Sri Lanka, nem na Índia. É Portugal, não sabe qual é a jornada do fim de semana, que deve começar sexta. Hoje, segunda-feira. É um campeonato profissional que querem vender e que dizem que vale 200 milhões. Reparem bem na organização disto. Mas essa falta de planeamento justifica estas tensões? Não justifica porque é bar aberto. Porque as pessoas sabem que não são penalizadas. As pessoas, os treinadores, os dirigentes, sabem que quer ser multas de 2, 3 mil, não são eles a pagar 15 mil, não são eles, são os clubes. Não vale nada. Isto não vale nada, não tem repercussões. E mesmo quando há castigos dos treinadores, venha de lá o TAD e venha de lá a providência cautelar. E, portanto, aquilo que eu sei que se passou no túnel foi muito grave. Agora, depende do João Ledo, que é o delegado principal. O João Ledo é dos delegados mais experientes e mais utilizados esta época pela Liga. Está em 10 jogos de grandes. Portanto, não deve haver muitos mais com jogos de grandes como João Ledo. Estava lá também José Domingos. E, portanto, creio que ele, por um lado, o árbitro Gustavo Correia, por outro, se não fizeram ouvidos de marcador, porque depois há essa questão também. Não só escreveram, eu sei que escreveram, mas o que é que escreveram? E como escreveram? E que tipo de altercações? Foi só com o árbitro? Foi com os delegados? Foi com os adversários? Foi com quem? E, portanto, acho que isto é o espelho, repito, de quem manda, ou melhor, de quem não sabe mandar. Isso não se dá ao respeito. Gonçalo, bom dia. O que é que demonstram este tipo de situações? Falta de liderança, como refere o Pedro, a questão de também não haver mão pesada para quem profere insultos e etc. O que é que está aqui em causa, a teu ver? Bom dia aos dois, bom dia também aos nossos telespectadores. Sim, a meu ver é exclusivo relativamente a isso, aos regulamentos. Porque repara, nós podemos ter os 9 melhores árbitros do mundo a arbitrar todas as jornadas do nosso campeonato. Acham que não ia haver caldinho? Claro que iria haver sempre caldinho todas as jornadas. E, portanto, não tem a ver com a competência dos árbitros, não tem a ver com a qualidade dos árbitros, tem a ver com os resultados. E isso nunca vai mudar. E tem a ver com os regulamentos. Ora, como os clubes não querem alterar os regulamentos, são os que fazem os regulamentos, isto vai continuar a acontecer. Portanto, eu já não me choca, sinceramente, este tipo de situações. Para mim isto é o... Mas pode haver umas corriqueiro. mais graves do que outras, uma mão forte não é? da Liga e da Federação, tu achas que continuava a ser assim? Acho que sim. Bar aberto? Acho que sim. Ok. Os grandes em Portugal são quem manda nisto tudo. Estou E, portanto... Então, mas o Casa Pia Tondela, qual era o grande? Mas o que é que tem a ver De com ontem? isso? Foi pior ainda. Não, mas... E, portanto, isto não tem a ver com os grandes, tem a ver com a contaminação que permitem que se lastre a toda a gente. Mas eu não quero juntar as coisas no mesmo saco, que é... Os árbitros erram também. Sim, existem erros. Sim, existe algumas vezes aqui algum zigue-zaguear na liderança. Sim, é isto que condiciona a que os dirigentes tenham este tipo de comportamentos. Não. Por isso é que eu comecei por aqui. Os 9 melhores árbitros do mundo a apitar em Portugal todas as jornadas, iria continuar a haver caldinho. E, portanto, isto tem a ver com a forma como as coisas estão montadas.
em Portugal. Nunca vai resultar na nossa cultura. Cultural, é isso que Nunca vai referes. resultar na nossa cultura. Ou seja, se nós não montarmos um processo diferente, isto vai ser sempre assim. Quem é que tem que montar o processo? Os Quem é que tem clubes que liderar? Os clubes têm que se soltar. Os clubes. Têm que se libertar. Como diz o Toy. Têm que se libertar daquilo que é a tomada de decisão. Não podem continuar a querer aquelas coisas das multas, das multinhas, das não sei o quê, não sei o que mais, mas depois no final do Os jogo... comportamentos não têm a ver com isso. Tem a ver com não? o que se permite e falta de liderança. Então, mas o que das se permite pessoas. tem a ver com os regulamentos. Em última instância, sim. Mas até lá há um processo. É um processo que toda a gente sabe que é tudo permitido e tudo se pode dizer e tudo se pode falar. O árbitro... E naqueles túneis é uma vergonha. Certo. O árbitro pode ser o pior árbitro do campeonato. Não estou a falar dos árbitros. Mas não é isso. Mas o árbitro pode ser o pior árbitro do campeonato. Pode ser aquele que nós aqui O João chegamos Pinheiro foi a um nomeado para o melhor consenso. jogo da época na Liga Podemos dos chegar aqui a um Campeões. consenso qual foi o pior Depois da árbitro manhã. nesta temporada, em termos de performance. Quer lá saber. Podemos. Agora, que é o pior Se ele desempenho for dos apitar árbitros um dos também é. grandes, se ele for apitar um dos grandes e errar muito, mas em benefício do grande, é um árbitro bom. Agora, se ele errar em prejuízo do grande, já está um caldinho armado e, portanto, isto vai continuar sempre. Não, a mim não me choca este tipo de coisas. Agora, há pessoas que, porventura, têm mais excessos em quantidade, em termos daquilo que é a sua forma de estar. Sim, isso tem acontecido muitas vezes. Agora, esta questão dos túneis, eu não sei se vai haver, como diz o Pedro, não sei se vai haver coragem, se não vai haver coragem. Se não houver coragem, então estas pessoas não podem estar naquela função, porque existem funções que tu tens de colocar o dedo na ferida e que não tens de ter medo daquilo que é o teu descritivo de funções. Portanto, estás ali que é para ver as coisas. Mas, ó, E, Gonçalo, portanto, há uma podes gostar muito das coisa pessoas. que não pode passar em claro nesta jornada e até que a voz mudou esta segunda-feira, que é, e nos painéis que vou estar hoje, que é, uma coisa é o comportamento dos dirigentes, dos treinadores, que é censurável e foi vergonhoso o que se passou em Famalicão e ontem em Rio Maior. Vergonhoso. Agora, outra coisa que não se pode apagar com lexívia são as arbitragens. São as arbitragens. Isto nunca esteve tão mau. Nunca esteve tão mau. Há erros que são dificilmente explicáveis aos olhos das pessoas. E eu acho que isso eles têm que meter a mão na consciência e perceber porque é que eu estou a errar e a fazer assim. Porquê? Há erros gravíssimos, muito graves nesta jornada. Muito graves. Concordo. E portanto não é só dirigentes e treinadores. A montante disso está o desempenho dos árbitros, ainda para mais com o VAR. O árbitro de Famalicão, deixa-me só dizer isto, o Gustavo Correia, quer dizer, ele não viu o penalti sobre o Ivanovic, ele não viu a expulsão do Otamendi, ele não viu o outro penalti, quer dizer, ele não viu nada. Estar lá ele ou estar um robô era a mesma coisa, ele não viu nada. Foi preciso o VAR ir a 2, não faria 3 por azelice. Quer dizer, nos lances mais polémicos, que não tem polémica nenhuma, quer dizer, acho eu, ele não viu nada. E ele não viu nada. Mas, Pedro, isso não Estou desejoso para ver qual é a classificação dele. Não esta do insatisfatório, do muito insatisfatório e do satisfaz. Não, a outra. A delegacia. Quer dizer que ele não viu nada. Quando não se vê nada, como é que é? Mas esses erros grosseiros que tu estás a dizer, e tu és muito atento, sabes que está a acontecer o mesmo fenómeno. Ou seja, não é exclusivo nosso. O mesmo fenómeno está a acontecer na Premier League. Os erros de arbitragem e do VAR estão a aumentar. Erros grosseiros. E, portanto, eu acho que há que pensar, não tem só a ver com as lideranças locais, que também têm essa responsabilidade. E, por mais ou menos, tem que chegar à frente. É assim que acontece Mas nas isso lideranças. é uma questão de maiores critérios relativamente à arbitragem, Gonçalo? Eu acho que as coisas estão tão... Quer-se ir uma malha tão fina, tão fina, tão Certo, fina... mas tem de haver alguma solução, não é? Ou seja, qual é que é a solução? É um maior controle sobre a arbitragem, mesmo em termos de desempenho, não é? Porque no fundo é isso que o Pedro também refere, é o desempenho da arbitragem, ou lá está a mão pesada para quem faz as críticas e os insultos, nomeadamente os dirigentes dos clubes, não é? Ambas, porque tem tudo a ver com, e o Pedro fala isso muitas vezes, com o dinheiro, não é? Tem tudo a ver com... Claro, o Rui Costa foi falar e a falar foi no Aramis. É não isso, foi? é tu chegares à Champions ou não chegares à Champions, é tu chegares ali a patamares que te dão mais dinheiro, tem tudo a ver com isto. Se é verdade que, por exemplo, num contexto inglês, culturalmente a coisa está mais facilitada, ou seja, os erros são mais
são mais normalizados dentro daquilo que é o papel do árbitro. Em Portugal isso não acontece, portanto, obviamente é mais empolado. E quando é mais empolado, significa que tu, se calhar, tens de ter aqui algumas regras diferentes daquilo que é o comportamento, do saber estar. E eu acho que aqui tem faltado um bocadinho isso. Porque isto tem sido a norma. Nós temos visto presidentes, temos visto treinadores, temos visto diretores desportivos. Diretores desportivos, mesmo no princípio das temporadas, a falar de forma agressiva com árbitros. Se os árbitros têm errado muito, têm. Se já tentámos aqui perceber alguns critérios, eu não consigo entender alguns critérios. Não me faz sentido. Agora, nós queremos tentar que isto seja matemática e nunca vai ser matemática na vida. Porque quando nós falamos de arbitragem, estas zonas cinzentas vão existir muitas, em que alguns vão olhar que é uma zona vermelha, outra que vai olhar que é uma zona verde, outra que é a zona azul, outra que é... Certo, mas pelo menos deveria haver algum respeito no meio disso tudo, não é? Pois, nós já mas nunca voltamos... vai Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, só para terminar. Pedro. Eu acho que é importante eu não vou voltar a este tema do início da época. E Gonçalo está aqui a testemunha. Eu vou voltar a dizer isto, para as pessoas perceberem. Eu acho que estamos todos de acordo, eu acho que foi o Vítor Pinto que disse isto ontem, que é a pior época de arbitragem no tempo VAR. Eu também concordo. Mas agora pensem comigo. Pensem só comigo quem está em casa. Presidente da Federação, o melhor árbitro português de sempre, ex-árbitro. Vice-presidente da Federação, o ex-presidente do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes. O presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves. Agora há um diretor técnico nacional, Duarte Gomes. Há mentorias, mentores. O número 2 da Liga era o ex-árbitro internacional, Paulo Costa. Não acham que há aqui alguma coisa que está... que os clubes permitiram? Quer dizer, eles criticam os árbitros. E os lugares de destaque do futebol português são todos deles. Todos! É que não há exceções. Todos deles. E, portanto, como é que se permitiu chegar aqui? É que não há exceções. Não! É desde a Liga à Federação. Mas da Federação, então, é incrível. Quer dizer, eles não servem para apitar, mas servem para gerir o futebol português. Quer dizer, isto é surreal para os dirigentes do futebol. Na gestão... Temos de avançar. É surreal. Não, mas na gestão do futebol... Gonçalo, 5 segundos. 5 segundos. Eu até tendo a concordar, mas isso não tem impacto nenhum naquilo que é... Tem. Aquilo que Tem, porque é a os decisão do árbitros... árbitro. Eu vou dizer O árbitro porquê. Porque os árbitros nunca se sentiram tão protegidos. Sabem que se fizerem... Eu ia dizer uma asneira, não posso dizer aqui. Não podes. Não. Estão Sobretudo sempre esta com hora. as Não deves. costas Nem quentes. podes. Repara bem, Gustavo Correia apitou 4 vezes os grandes esta época na Liga. 4 vezes. 75% dos jogos foi calamitosos desses jogos. Ou já se esquecemos, Gil Vicente Sporting, Benfica Casa Pia, Famalicão Benfica, 3 dos 4 foi um desastre e continua a ser nomeado. Muito bem, Costas nós vamos quentes. ter a oportunidade